Você já teve a experiência de ver a imagem de um objeto duplicada? A visão dupla ou diplopia pode acontecer na ausência de doenças, mas ela pode também ser sinal de uma doença neurológica grave. Assista esse vídeo e saiba tudo sobre diplopia. A diplopia pode ser monocular, quando ela acomete só um olho e quando você fecha o outro olho ela ainda está presente, ou binocular, quando ela aparece com os dois olhos abertos, mas quando você fecha qualquer um dos olhos ela desaparece. A diplopia pode ser classificada ainda de acordo com a posição da segunda imagem. Se as imagens estão uma ao lado da outra, é uma diplopia horizontal. Se as imagens estão uma acima da outra, é uma diplopia vertical. As imagens podem ainda estar torcidas uma em relação à outra, e aí a gente tem um componente torsional dessa diplopia. Há também a diplopia fisiológica. Faça esse experimento. Pegue dois objetos, coloque na frente do seu rosto, um mais próximo e um mais distante. Olhe para o primeiro objeto e o segundo objeto vai ficar duplicado. Depois, olhe para o segundo objeto e o primeiro objeto vai ficar duplicado. Isso é chamado de diplopia fisiológica. Todo mundo pode perceber e ela é normal. A diplopia binocular acontece quando os olhos estão desviados, ou seja, cada um em uma posição e cada um percebendo uma imagem diferente. Saiba mais sobre as causas de estrabismo nos vídeos sobre estrabismo no adulto ou estrabismo na criança. O link está na descrição desse vídeo. Enquanto as crianças mais velhas e os adultos que passam a ter um desvio apresentam a visão dupla, as crianças menores não apresentam visão dupla ainda que tenham desvio. Isso acontece porque quando a criança é pequena, o cérebro elimina a imagem do olho desviado. E é por isso que as crianças pequenas que não têm o estrabismo tratado têm esse olho preguiçoso ou amblíope. E essa deficiência visual pode ser permanente se não for tratada. O diagnóstico da diplopia é feito depois de uma consulta e exame oftalmológico completo, de preferência com um especialista em estrabismo. Depois podem ser solicitados exame de sangue, uma avaliação neurológica ou mesmo um exame de imagem, a depender dos achados dessa consulta. A diplopia tem tratamento, mas antes de tratar, é importante saber qual foi a causa e, se for necessário, tratar essa causa. Muitas vezes é uma urgência ou um quadro neurológico que precisa de tratamento. Depois disso, aí sim a gente pode tratar a diplopia. Isso pode ser feito com prismas, com toxina botulínica ou com cirurgia de estrabismo. Os prismas são lentes especiais que são colocadas nos óculos e estão indicadas para aqueles pacientes com desvios pequenos. A toxina botulínica é aplicada no músculo e ela está indicada principalmente no desvio inicial para a gente tentar equilibrar as forças dos músculos e deixar os olhos alinhados mesmo quando tiver uma paralisia de um deles. A cirurgia de estrabismo é bem estabelecida como tratamento para visão dupla e geralmente ela está indicada quando você não tem resolução da diplopia 6 meses depois de feito o tratamento da doença de base. Fique atento aos sinais de alarme. Se você tiver uma diplopia súbita, ou seja, que começa de uma hora para outra, se você tiver baixa visual num olho, se você tiver os olhos muito arregalados ou dificuldade de mover os olhos em alguma direção, ou ainda se você tiver a pupila dilatada ou a pálpebra caída, que a gente chama de ptose, isso podem ser sinais de doenças de outros sistemas, doenças neurológicas ou até endocrinológicas, como a doença de Graves. Então é importante você procurar um atendimento sem demora para saber o que está acontecendo e qual é a razão dessa diplopia. Você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto? Acesse o nosso blog, o link está na descrição desse vídeo.